mais organizado, né? Voltando aqui, né? Nós vamos falar sobre movimento curvilíneo tridimensional. E aqui eu coloquei algumas imagens que pudessem traduzir um pouco o que é isso, né? Por exemplo, né, num autódromo de velocidade, né, no caso aqui de Fórmula 1. No autódromo ele é todo desenhado basicamente poucas retas, mais curvas do que retas, e também ele costuma seguir o relevo do terreno onde ele foi construído. Não sei se vocês percebem aqui, né? Aqui é uma curva, mas ela é uma descendente, né? Ou seja, essa curva começa mais alto aqui e termina mais baixo nesse ponto. Então, veja, isso é uma forma de movimento curvilíneo tridimensional. Ela sai de um ponto numa determinada cota e a sua trajetória, além de ser curva, tá? É uma diferença de movimento curvilíneo do movimento giratório, tá? O giratório ele vai rodar, girar em forma de um círculo. O curvilíneo ele pode fazer uma curva e mudar o sentido da trajetória em seguida, certo? Então, essa curva aqui representa um pouco isso, né? A mesma coisa que ela faz uma curva para a esquerda e depois tem uma curva para a direita. E isso numa descendente, ou seja, varia a posição, digamos assim, no eixo X, em que esse carro está, e da mesma maneira varia a posição nos demais eixos, né? X e Y. Então, dessa forma, a gente consegue observar aqui esse movimento curvilíneo tridimensional através dessa aplicação. Uma outra aplicação, acho que bastante clara também, é a questão dos aviões, né? Eles basicamente se movimentam em função desse movimento curvilíneo tridimensional, né? Tanto quanto estão em voo, né? Aqui eu coloquei uns aviões militares, que geralmente os aviões comerciais eles não fazem tantas manobras, né? E os aviões militares eles geralmente fazem manobras mais bruscas, por N razões, até por questões de combate. Aqui um caça decolando de um porta-aviões. Então, são situações que essa questão esse movimento, né, curvilíneo tridimensional fica bastante evidente, né? Porque não tem ele não trafega, a trajetória dele não é uma linha reta. Por exemplo, quando você está simplesmente arrastando ou empurrando um bloco no plano, num piso, por exemplo, né? Você tem uma mesa e pode empurrar ela no piso. Ela fez um movimento retilíneo, diferentemente no caso do avião, que ele pode fazer um movimento curvilíneo tridimensional. Aliás, ele se baseia, né, praticamente nessa condição. A mesma coisa são aviões que fazem lançamento de cargas em pleno voo, né? Essa carga ela não vai cair retinha, ela está na mesma velocidade do avião quando ela é liberada, né, do compartimento de carga, e quando ela começa a cair, ela passa a ter aceleração da gravidade. Então, ela tem a velocidade do avião, obviamente, ela vai perdendo essa velocidade, porque ela não tem o motor impulsionando, mantendo essa velocidade, ela vai perdendo velocidade e vai ganhando aceleração, à medida que ela vai caindo, né? Ainda que seja com paraquedas, o paraquedas ele tem a função de reduzir a velocidade, né, e essa aceleração, mas ela ainda assim terá, ok? Então, só para, né, esclarecer um pouco melhor, né, não tem uma relação fixa entre velocidade e aceleração. No movimento uniformemente circular, que é esse caso aqui, tá, a aceleração ela pode ser constante, tá, mas ela pode variar na direção, tá? A aceleração é constante, mas ela varia na direção, o vetor aceleração. A velocidade e a aceleração são sempre perpendiculares, tá? Vetor velocidade
e o vetor aceleração. Então, sempre perpendiculares. Isso no movimento circular, uniforme. Já no movimento de projétil, né, que é o movimento, na verdade, curvilíneo tridimensional, a velocidade e a aceleração são perpendiculares somente no pico da trajetória, ou seja, no ponto máximo da trajetória, ou seja, nessa parte da curva, né? A aceleração ela é constante e em relação à sua direção. Tem alguém querendo entrar aqui? Sim. Só admitir. Mais alguém? Não. Voltando. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. O que é exatamente o movimento curvilíneo tridimensional? Tá. Imaginemos que a gente tem uma partícula e essa partícula ela se desloca ao longo de uma curva, tá? Ou seja, ela não tem uma linha reta. Imagina você numa rodovia, no seu carro, dirigindo, né? E, obviamente, em alguns trechos vão haver curvas. Tá? Então, ao longo dessa curva, né, você pode se dizer, principalmente se essa curva for uma curva vertical, tá? Onde você tem uma descida e depois ela sobe. Isso é um movimento curvilíneo tridimensional. Tá? Por exemplo, você está numa rodovia e tem um trecho da rodovia que é em declive. E lá, obviamente, no final desse declive, ele tem uma curva. Essa curva pode ser uma curva vertical e sobe novamente, ou ele pode ter uma curva horizontal deslocando para a direita ou para a esquerda. Tá? Esse é um exemplo do movimento curvilíneo tridimensional. Ok? Mas nós precisamos definir o quê? A posição P, que é ocupada pela partícula num determinado instante de tempo. Tá? Lembrando aquela questão que nós vimos inicialmente, né? A partícula ela está numa determinada posição num determinado instante de tempo. Ok? Então, por exemplo, num sistema de referência fixo, né? Com os eixos x, y, z, como mostrado aqui na figura abaixo. Então, imagina aqui, o vetor R, tá? Ele é denominado vetor posição da partícula no instante t. Então, a partícula P, ela está aqui nesse instante, e o vetor R, ele é o vetor posição dessa partícula. Ok? Bom, a partir de um determinado tempo, né, considerando que essa partícula está em movimento, ela tem aqui a sua trajetória e ela passa a estar, depois de um ΔS, ΔS é a variação da posição na trajetória. E aqui eu tenho P', ou seja, é a posição da partícula P num instante t igual a 1, por exemplo, aqui inicialmente no instante t igual a 0. Tá? Da mesma forma, o que nós teremos? Nós teremos uma posição da partícula P', que será o vetor R'. Tá? E o ΔR, veja, é essa variação, mas é uma variação reta. Ela não está na mesma, ela não faz o mesmo trajeto da partícula, ok? Então, ΔS, né, veja aqui a diferença, ΔS é a variação da posição na trajetória, ΔR é a variação da posição em relação aos vetores R e R', né, de P no instante t igual a 1 e de P', que é a mesma posição da partícula, no instante t igual, aqui t igual a 0, t igual a 1, ok? Tudo bem? Tá? Então, o vetor posição R, ele é basicamente dado R em função de t, tá? Para x em função de t, y em função de t e z em função de t. Esses índices I, J, K, eles se referem aos vetores, tá? Vetor na direção x, vetor na direção y e vetor na direção k. Tá? Vocês já viram isso em, acho que Física 1, se eu não me engano,
Vocês já chegaram a ver isso? Sim? Hein? Ou não? Pessoal? Sim. Sim, tá, ótimo. Tá? E a trajetória, né, com deslocamento ΔR, que é o R' menos o R. Vetor posição R' menos o vetor posição R. Ok? Bom, aqui tem um pequeno exemplo, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar. Aqui tem um exemplo. Isso aqui, na verdade, é o exemplo que está lá no livro texto. Só que eu pus uma figura diferente, né? Para ficar um pouco mais interessante, né? Então, na verdade, eu peguei uma figura real de um avião, ele liberando uma carga, tá certo? Então, aqui a gente vê a carga, tem os paraquedas que estão se abrindo, né? Aqui, na verdade, é o teste de lançamento de carga em voo, né? Do KC-390, da Embraer. Então, esse exemplo ele é o seguinte: uma aeronave, né, precisa descarregar um container no mar para que a embarcação próxima o receba. Tá? Porém, é necessário que o container caia no local exato, pois como na região o mar não é profundo, o alvo do container é a área mais profunda, sabendo que a aeronave está a 100 metros do mar e que sua velocidade é de 83,5 metros por segundo, a qual distância D o container deve ser solto da aeronave para atingir a região profunda do mar. Porque na realidade, assim, a partir do momento que o avião liberou a carga, essa carga tem a mesma velocidade do avião. Então ela tende a fazer uma trajetória, né, numa direção, no mesmo sentido, direção e sentido do avião. Porém, como ela não tem nenhum motor, né, de propulsão, obviamente ela vai perder velocidade, tá? E também por conta dos paraquedas. Isso, não seja prejudicial, óbvio, né? Só que à medida que ele cai, também o que acontece? Ele vai adquirindo aceleração em função da aceleração da gravidade, tá? Então, nós temos que prever, a partir do ponto em que essa carga foi lançada, em qual distância ela vai tocar na água, né? É basicamente isso que ele quer saber. Então, ela tem uma trajetória curvilínea, tridimensional, para determinar qual vai ser esse ponto, tá certo? Então, o container, ele apresenta um movimento curvilíneo, de modo que podemos representar o seu vetor posição R por meio das coordenadas x, y. Então, aqui, coordenadas x e y. Tá? Bom, se analisarmos inicialmente esse movimento, né, o movimento vertical, ou seja, em y, aqui esse movimento, esse exemplo, ele está considerando que o movimento do container ele está apenas num plano bidimensional, x e y. Ele não está levando em consideração aqui uma possível variação ou um deslocamento na direção de z. Tá? Então, aqui está somente x ou y, vertical e horizontal. E analisando inicialmente aqui o movimento vertical em y, né, do container, é possível definir que ele é uniformemente acelerado. Por que ele é uniformemente acelerado? Né? A carga ela foi liberada do avião, na mesma velocidade do avião, então em relação ao avião, sobre a velocidade da carga em relação ao avião é zero. Só que a partir do momento que ela foi liberada, e obviamente o avião ele oferece ali um apoio para que essa carga não tenha efeito da aceleração da gravidade, para que o avião possa transportá-la. A partir do momento que ela é liberada do compartimento de carga desse avião, ela começa a cair. Quando ela começa a cair, ela vai sofrer a ação da aceleração da gravidade.
Tudo bem? Tá claro, pessoal? Sim ou não? Sim. Tá sim, pode continuar. Então tá. Bom, tá. Dessa forma, o movimento horizontal, ou seja, na direção X, também vai ser uniforme, tá? Pelo fato da aeronave apresentar uma velocidade constante, tá? Ou seja, né, então, o vetor posição R, ele vai ser dado por essa equação. Essa equação, vocês olhando ela aqui, vocês conseguem lembrar de alguma coisa? Ela não é semelhante a algo que nós já vimos? Opa. Bom, eu vou deixar essa pequena incógnita aqui, e lá no final da aula eu fiz um slide para explicar um pouquinho e mostrar para vocês. Porque a forma com que esse tema vai ser apresentado, a forma com que ele é apresentado é um pouco diferente daquilo que nós vimos inicialmente, mas na prática é a mesma coisa, tá? Então, só para que vocês possam depois entender melhor, tá bom? Então, o vetor posição, R, ele vai ser dado por essa equação. X mais a velocidade, né? x0, v0, em relação ao t, na direção I, né, no vetor x. Y0, velocidade, aceleração e o tempo, na direção j. Já a componente y, separadamente, ela vai definir o quê? O tempo para que esse container leve para atingir o mar. Tá? Então, aqui, a variável y ela pode ser dada também por essa outra expressão. Tá? Basicamente, é esse termo aqui. Ok? E com isso eu já consigo colocar aqui alguns parâmetros e determinar qual é o tempo que ele leva para atingir o mar. Certo? Como? Bom, lá no enunciado, né, ele diz que o avião estava a quantos metros do mar? 100 metros. 100 Tá? metros. Então, y é 100. Tá? Por que ele é negativo? Eu estou na posição 100 e a posição 0 é o ponto onde a carga vai ser, ou melhor, a posição 0 é o mar. Tá? E a posição 100 é onde o avião está no momento em que ele lançou o container, tá certo? O Y0 é 0, porque o referencial é o avião, tá certo? A velocidade, naquele instante, é 0 também, tá certo? No instante do lançamento, ok? Então, aqui, a aceleração. Aceleração nós temos, aceleração da gravidade, 9,81, tá? Vezes o t ao quadrado sobre 2. Enfim, fazendo aqui as considerações nessa equação, nós chegamos aqui à resposta de que o tempo para o container atingir a água a partir do momento que ele foi lançado do compartimento de carga desse avião é de 4,52 segundos. Tá? Então, esse é o tempo que ele vai levar. Então, nós já temos aqui a nossa primeira informação, é o tempo em que esse container leva para tocar na água a partir do momento que ele foi lançado do compartimento de carga do avião, certo? Bom, já o movimento horizontal... Oi, pois não, pode falar. Nesse caso, a gente não considera peso do container? Não, aqui ele não está considerando o peso do container. Tá? Está considerando só a aceleração. Porque, veja, aqui na realidade a gente está falando de uma partícula, né? Mas aí você vai me dizer, mas o container é uma partícula? Se a gente pensar no container em relação ao mar, ao oceano, ele é uma partícula. Então, isso depende muito também desse referencial, tá? Nós estamos usando essa figura, né, do lançamento, do container, para que essa imagem ela fique mais clara para vocês,
O objetivo de utilizar essa figura aqui de linguagem, né, é justamente para poder facilitar o entendimento, certo? Nesse caso aqui, a gente não está considerando o peso próprio do container. O objetivo aqui desse exercício é a gente começar a trabalhar com as equações. Claro que ao longo do tempo elas vão ganhando mais, vamos dizer assim, mais variáveis, mais itens, né? A gente vai ver isso ao longo da aula de hoje. Tem bastante coisa ali para ser mostrada para vocês ainda, tá bom? Nesse momento ainda não estamos usando, considerando aqui o peso próprio do container. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Joia. Então, no movimento horizontal em X, nós também temos como definir a distância D. Ou seja, o que é a distância D? É a distância a partir do ponto que ele foi lançado, né, do compartimento de carga do avião, até o ponto que esse container toca a água. Tá certo? Então, nós temos aqui, no enunciado, nós temos que a velocidade é 83,5 metros por segundo. Isso, tá? A velocidade da aeronave. Quando o container deixa o compartimento de carga, ele está na mesma velocidade da aeronave, certo? Então, aqui nessa equação, né, na posição x, x igual a 0 é 0, o V0 é 83,5 metros por segundo, tempo é o tempo que nós calculamos aqui, nessa equação de y, tá certo? E aí, nós fazendo aqui as operações, nós chegamos aqui ao resultado de que a distância necessária, ou a distância que esse container vai tocar a água a partir do momento que ele foi lançado do avião é de 377 metros. Tá? Ou seja, para que o container caia exatamente no ponto em que ele precisa cair para que o navio vá e busque, e obviamente numa região do mar onde ele tenha determinada profundidade, que obviamente esse container, e aí, né, a pergunta que foi feita, a questão do peso próprio do container, numa situação real, é óbvio que o peso próprio do container tem que ser levado em consideração, certo? Isso vai fazer com que o impacto na água também seja um pouco mais forte, provavelmente ele vai afundar e depois vai submergir, tá certo? Então, dependendo da região em que ele for lançado, por isso que lá no enunciado ele fala que esse container ele tem que ser lançado para que ele caia numa determinada posição do mar em que tenha profundidade suficiente para que ele não se danifique, tá certo? Então, ou seja, para que ele caia exatamente no ponto em que ele precisa cair, ele tem que ser lançado a 377 metros daquele ponto, a uma altitude de 100 metros. Tá? De modo que o vetor da posição R do container, nessas condições iniciais que foram descritas aqui no exercício, ele ficaria dessa maneira, né? O vetor posição R é igual a 377 metros na direção I, no vetor I, ou seja, na direção X, mais 100 metros em J, na direção do eixo Y, certo? A uma altitude de 100 metros, para que ele possa cair a uma distância de 377 metros, na velocidade que ele se encontra, e considerando a aceleração da gravidade 9,31. Ficou claro, pessoal? Tem alguma dúvida? Pode falar. Não, senhor. Tranquilo. Tranquilo? Eu estou procurando ir um pouco mais devagar. Eu coloquei esse exemplo no meio da teoria justamente para ir dando uma
uma ajustada e dando uma quebrada um pouco no ritmo, porque a teoria ela vai ficar um pouquinho mais indigesta, né? Bom, continuando então. Tá? Sim, quero fazer mais uma observação aqui. Opa. Qual era o objetivo exatamente desse exercício? Tá? Eu preciso lançar um determinado objeto, uma partícula, a uma certa distância. Eu quero que ela caia em determinado ponto. O ponto é estabelecido. Então, para que ela caia exatamente naquele ponto que eu preciso, eu tenho que saber, em função da velocidade que o avião está, em função da aceleração da gravidade, da altitude do avião, qual é a distância que eu preciso liberar esse container para que ele caia exatamente naquele ponto. É isso que nós fizemos aqui nesse exercício. Tá claro? Tudo bem? Então vamos em frente. Bom, em algumas situações, né, que é possível conhecer a trajetória do movimento curvilíneo de uma partícula, é possível analisar o movimento dessa partícula utilizando eixos, né, de coordenadas que atuam no sentido tangente e normal à trajetória. Vamos lá. Eixos coordenados no sentido tangente e normal à trajetória. Então, aqui, a trajetória é essa linha cinza aqui, tudo bem? A partícula está nesse ponto, essa bolinha aqui. O eixo tangente é esse aqui, ou o eixo T, na verdade, né? O eixo T tangente. E aqui eu tenho um eixo N de normal, esse aqui. Tá certo? Bom, tudo bem? Só para fixar aqui. Aqui no eixo T, nós vamos ter uma componente unitária, um vetor unitário, o T, e no eixo N, normal, um vetor unitário, o N. Tá? Bom, a fim de termos os eixos U e T, tá certo? Com origem na partícula, ou seja, o ponto zero desses eixos coordenados T e N é a partícula, tá certo? E esses eixos, eles acompanham a partícula ao longo da trajetória, e, obviamente, eles vão mudando sua direção, sentido. Porém, por quê? Esse eixo N, ele sempre vai estar apontando para a origem aqui, esse O', tá? Bom, o vetor velocidade, nós já conhecemos aqui, nós já vimos isso anteriormente, né? De uma partícula em movimento curvilíneo sempre será tangente a essa trajetória. Tá? E o vetor velocidade ele vai ser dado por essa mesma expressão, v ds dt, tá certo? Então, para o movimento curvilíneo, o vetor da velocidade ele vai ser definido em relação ao eixo t, esse eixo aqui, ó. Tá? Tudo bem? Então, quem é o vetor unitário no eixo t? O t. Então, o vetor velocidade, aqui é a velocidade. É importante ressaltar que a simbologia, né, sempre que tiver essa setinha sobre a variável, aqui é o vetor U, aqui é o vetor V e aqui é a velocidade. Tá certo? Então, a velocidade, que é ds dt, vezes o vetor unitário no eixo t, aqui, ele é igual ao vetor velocidade. Ok? É importante a gente se atentar bastante à nomenclatura, tá? Para que a gente não faça confusão. Esse V não é a mesma coisa que esse V com a setinha, tá? Bom, o vetor da aceleração também pode ser relacionado, né, com base na taxa de variação temporal, ou seja, em função do tempo, né, da velocidade da partícula.
Então, aqui, o vetor da aceleração, ele vai ser igual a derivada do vetor velocidade sobre dt, em função do tempo. Tá? E como nós vimos aqui, o vetor velocidade é v vezes o vetor unitário, aqui, ó, certo? Vetor velocidade igual a v vezes o vetor unitário no eixo t. Eu substituindo isso aqui, né, o vetor da aceleração ele é definido como, né? Aqui eu tenho o vetor da aceleração, que é o mesmo que está aqui, tá? O dv, né, a derivada do vetor, que vai ser, eu vou pegar essa aqui, essa extensão, v vezes o vetor unitário, e vou substituir somente aqui no lugar desse v. Aqui, ele já colocou direto, mas na verdade seria dv vezes u. Então, a derivada de vu é o quê? É a derivada de v vezes u mais v vezes a derivada de u. Vocês já viram isso em cálculo 2 ou cálculo 1? Hein, pessoal? A gente está vendo agora. Vocês estão vendo isso agora, né? Tá. Aqui, veja, nessa aula eu vou apresentar, vou falar um monte de expressões, mas depois eu vou resumir nas equações básicas fundamentais, para vocês poderem aplicar, tá? Eu vou passar aqui na aula, obviamente, como tudo isso foi desenvolvido, para que vocês saibam de onde essas coisas surgiram e como surgiram. Mas nos exercícios a gente vai procurar utilizar as equações de aplicação mais direta, tá? Aí eu vou preparar um formulário e disponibilizar para que vocês possam facilitar o estudo de vocês e também o entendimento, tá bom? Então, aqui, na verdade, o que ele fez? Ele substituiu, no lugar do vetor v, que está aqui embaixo, ó, d, a derivada do vetor, e o vetor v não é isso daqui, então ele pegou v vezes o vetor unitário e substituiu aqui. A derivada de vu é a derivada de v vezes u mais v vezes a derivada de u, tá? É isso que está escrito aqui, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida depois, pode mandar uma mensagem, um e-mail, aí eu esclareço para vocês também, tá bom? Bem, isso aqui ele vai aumentando em termos de quantidade de derivadas, nós vamos ter derivada de tempo, de espaço, de vetores, enfim, de diversos variáveis e elementos, tá? Bom, apenas por uma questão de simbologia ou de nomenclatura, até para facilitar descrever de uma maneira mais simples, né, dessa derivada, é usual também, né, uma representação das derivadas com um ponto sobre a variável. Aqui tem um exemplo, ó. V ds dt, certo? É variável do espaço ou da posição em relação ao tempo. Então, esse ds dt, basta eu escrever o s com um pontinho em cima. Significa a mesma coisa, tá? S com esse pontinho em cima significa a derivada do espaço ou de S em relação ao tempo. Tudo bem? A gente vai passar a usar essa notação matemática daqui para frente, tá bom? Então, vamos lá. No caso do vetor da aceleração, a representação da equação será... Essa é aquela equação que nós vimos aqui atrás, tá certo? Vetor da aceleração, onde nós fizemos a derivada de VU, onde deu a resposta é dVu mais VDU, ok? Isso também tem um formuláriozinho de derivadas, bem direto, tá? Então, como que vai ficar? Ao invés de eu ter que escrever tudo isso daqui toda hora, basta eu escrever dv dt, eu vou escrever v com um pontinho, vezes u, o vetor ut, mais v, né, que é esse v aqui,
vezes o vetor UT com um pontinho que significa a derivada de U em função do tempo. Tá claro, pessoal? Deu para entender? Sim? Não? Bom, então vamos em frente. Então veja, a relação do vetor aceleração, tá? Nós temos uma derivada em função do tempo, que é a derivada de U do eixo t, ou seja, o vetor unitário no eixo t, que ainda não foi analisado. Tá? E para que ela seja analisada, tem que se levar em conta o movimento da partícula num determinado segmento ds, ou seja, como está aqui na figura A partícula está aqui, ela vai se deslocar na trajetória uma distância ds. Então, nós temos aqui o vetor, o unitário UT, tangente à trajetória naquele ponto, e o vetor unitário UN, normal à trajetória em direção aqui do centro desse movimento, tá certo? Só que ele se deslocou a uma distância ds, infinitesimal. Vocês percebam que o vetor unitário, ele continua tangente à trajetória. Como a trajetória mudou o sentido e direção, o que aconteceu? Ele continua acompanhando. Então, para cada ponto que ele tiver, ele vai ter uma posição, um vetor U tangente àquele ponto da trajetória. Tá? Ok? Aqui na figura A, certo? E para que seja definida a derivada, né, desse vetor unitário UT em relação ao tempo, deve analisar também a relação entre o vetor unitário U, aqui do eixo T, quando a partícula está nessa posição, e do vetor unitário no eixo... Oi? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tá, então só voltando aqui, tá? O que deve ser analisado? A relação que existe entre o vetor unitário UT, esse vetor unitário UT, ele é tangente à trajetória quando a partícula está nesse ponto. Quando a partícula mudou de lugar, que ela percorreu uma distância ds, ela está nesse ponto agora, nesse ponto, ela também tem um vetor U, um vetor unitário, tá? Que também é tangente àquele ponto. Aqui está chamado de U', tá? UT, porque é o vetor unitário em relação ao eixo T, tangente, linha, tá? Que é na segunda posição. Onde o T' representa um novo vetor da posição dessa partícula, tá certo? Após um determinado tempo de movimento. Tá? Então, eu vou recapitular aqui para tentar deixar isso mais claro para vocês. Então, vamos ver aqui, ó. A partícula está aqui nesse ponto, onde está a bolinha. Nesse ponto, ela tem uma velocidade, ela tem aceleração, ela tem tudo. Tá? E nesse ponto, ela tem um eixo T, que ele é tangente, tá? Por isso o eixo T de tangente a trajetória naquele ponto. E tem um eixo N de normal também em relação, partindo da partícula, em relação à trajetória. E aí eu tenho um vetor UN, um vetor unitário N, na direção do eixo N normal. E um vetor unitário T, também na direção do eixo T tangente, certo? Essa partícula ela se deslocou, ela está em movimento, tá certo? Então, ela vai se deslocar para um segundo ponto. Nesse segundo ponto, perceba que a trajetória ela não é retilínea.
tá certo? Ele é curvilínea, então ele está fazendo uma curva. Então, quando ela faz uma curva, a tangente da curva também muda. Então, o vetor unitário tangente também ele está em outra posição em relação ao outro ponto da trajetória. Da mesma forma, o vetor UN aqui. Tá? Não sei se... Espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu explico novamente, tá bom? Então, o que ele quer dizer que essa representação, né, de um novo vetor aqui. Em relação... Aqui é a partícula, esse ponto aqui é a partícula. Lembrando que esses eixos normal e tangente, eles têm como origem a partícula, tá? Aqui é importante lembrar disso. Então, quando a partícula se desloca, esse vetor U''T em relação ao ponto inicial que você começou a medir o movimento, ele tem uma abertura, formou um ângulo aqui, percebe? Tá? Então, esse ângulo, ele é chamado de dθ, tá? Porque ele é uma variação do ângulo, ou seja, você tem uma variação do espaço, da posição que for percorrida. Então, à medida que esse ângulo vai se abrindo, você tem um dθ. Tá? E aqui surge uma variável do vetor DUT. Ok? Então, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Tá? Se não ficar claro qualquer coisa, por favor, abra o microfone, pode me interromper e perguntar. Ok? Tá. Bom, aqui nós temos a equação do vetor aceleração, que nós já vimos, tá certo? Só que aqui ele começa a receber novos componentes, tá? Em função disso daqui que nós estamos analisando. Veja que o raio aqui, essa posição ρ, em função aqui em relação à origem, é o O', tá? E aqui o ângulo de abertura da posição inicial até a posição 2, certo? Com base nisso, o vetor aceleração, vão surgir duas novas componentes, tá? Da aceleração. Uma aceleração em relação ao eixo t, tangente, e uma aceleração em relação ao eixo n, de normal, exatamente como nós vimos aqui, o eixo n, eixo t. Então, nós temos um vetor unitário u, um vetor unitário u também na tangente e normal. E aí vai surgir aqui um vetor componentes em relação a esses dois eixos. Tá? Então, nós temos aqui essa equação, que aqui é o dV/dt. Tá? Professor, saiu a tela, viu? Oi? Saiu a tela. Ah, saiu? Tá. Saiu. Peraí que eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a minha câmera para dar uma reduzida aqui, economizar a banda da internet. Voltou ou não? Não. Não voltou? Não. Tá, eu vou fazer o processo aqui. Vou compartilhar na... Estava normal. Estão enxergando normal agora? aqui, Tá normal? Agora voltou. Tá. Tá normal, tá tranquilo aqui. Tá. Eu desliguei a minha câmera, que daí também Normal aqui também. economiza um pouco. Oi? Voltou. Tá, ótimo. Então vamos lá. Então vamos aqui. Tá? Bom, vimos toda essa distribuição, o que está acontecendo aqui, né? Então veja, nós tínhamos essa equação, vetor aceleração, aqui
Esse V com pontinho, eu já sei que significa o quê? dV dt. Tá? E a mesma coisa aqui. Esse U, vetor UT com esse pontinho em cima, o que ele significa? Derivada de 1 em relação ao tempo. Ok? du dt. Tá? Ok? Só voltando aqui. Tudo bem? Só para relembrar. Tá? dV dt é V com esse pontinho em cima e du dt é U com esse pontinho em cima. Beleza? Então vamos lá. Tá? Então aqui o que vai acontecer? Vai surgir uma componente da aceleração em relação à tangente, ao eixo tangente, vezes o vetor unitário t mais velocidade ao quadrado dividido por ρ, vezes o vetor unitário n, ou seja, em relação ao eixo normal à trajetória da partícula, né, com origem na partícula. Bom, então o vetor aceleração, como que ele vai ficar? Ele vai ficar, né, exatamente igual a esse segundo termo aqui, onde eu tenho uma componente, né, perpendicular, aqui no caso não, perdão, uma componente tangente, que é o AT, vezes o vetor unitário tangente, que é o UT, mais a velocidade ao quadrado, dividido por ρ, vezes um vetor unitário normal, que é o n. Normal é perpendicular, tá bom? Ou seja, bom, nessas mesmas condições, eu consigo afirmar que o vetor aceleração ele depende, na verdade, de dois componentes, e não apenas de um, que é o tangente, mas sim de uma componente tangente e uma componente normal, tá? Exatamente como nós vimos aqui, né? O vetor unitário UT, o vetor unitário UN, nós também vamos ter aqui uma componente do vetor aceleração, tá? Tangente à trajetória, AT, normal à trajetória, AN, tá? Também com origem na partícula. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, sendo, né, a componente da aceleração tangente à trajetória, AT, é igual à derivada da velocidade em função do tempo. E o AN, ele vai ser igual à velocidade ao quadrado sobre ρ. Tá? Então, aqui. O AN é isso daqui, ó. Velocidade ao quadrado sobre ρ. Tá? E aqui o A é o V, ou seja, dV dt. Ok? Bom, analisando essa figura, nós podemos definir que A é a raiz quadrada da soma do quadrado dessas componentes. Se nós olharmos aqui, nós temos exatamente aqui um triângulo retângulo, né? Então, o vetor aceleração, ele é a hipotenusa desse triângulo, onde o vetor aceleração tangente AT, a componente, ele é o cateto adjacente, e o AN é o cateto oposto. Tá certo? Bom, então nós podemos dizer que o vetor posição, né, ele vai definir uma posição da partícula, obviamente, onde o vetor R, ele vai ser igual a R, UR, né, um vetor unitário em relação a R. A fim de determinarmos, né, ou seja, qual é essa velocidade, ou seja, que eu preciso determinar a velocidade da partícula, devemos montar uma derivada em função do tempo para R, da seguinte forma, tá? Onde V dr dt, se vocês olharem só esse termo aqui, lá no início nós usávamos o quê? O R não é o vetor posição, e lá isso no movimento curvilíneo. No movimento retilíneo, como é que ele chamava? ds dt. Só que não era um vetor, né? Ok? E aqui, da mesma maneira que nós vimos anteriormente, com R, quem é R? O vetor R. Não é RU?
Então, a derivada de uma variável vezes a outra, como é que vai ficar? Vai ficar dr dt vezes u mais r du dt. Mesmo caso que a gente viu aqui atrás da aceleração. Tá? Vetor aceleração, nós vimos aqui, dv dt vezes u e v du dt. Tá? Onde v era o quê? Vu do o vetor unitário na direção do eixo tangente, a trajetória da partícula. Tá bom? Tudo bem até aí, pessoal? Sim? Não? Desistiram? Então vamos lá. Tudo certo? Então tá bom. De vez em quando dá só um sinal de vida aí para a gente saber que tá tudo bem. Se tiverem dúvidas, por favor, se precisar que eu explique novamente, é só falar, tá bom? Então vamos lá. Bom, na figura acima, para determinado tempo ΔT, né? Uma variação do ângulo θ, ou Δθ, né? Aqui, Δθ, e aqui o ângulo θ, altera a direção UR, tá? Ou seja, desse vetor unitário do vetor posição R, gerando um UR'. Mesma analogia que foi feita aqui atrás com o T e o T', tá? Mesma analogia. Só que aqui nós estamos, veja, aqui nós estamos analisando quem? A partícula se movimentando na trajetória. Quando a gente está falando do UR, tá? RU, UR, aqui, ó, UR, UR', nós estamos nos referindo, vou voltar aqui um pouco mais, aos vetores R e R', tá? É disso aqui que nós estamos falando. Estou mostrando isso para que a gente possa entender melhor, não fazer uma confusão de o R, o N, o T. Eu sei que isso são muitas nomenclaturas, né? Por isso que eu estou indo um pouco devagar, até para tentar clarear da melhor maneira possível, tá certo? Então, veja, se o ângulo θ varia, ou seja, ele tem uma variação Δθ, ou uma pequena abertura, esse é o ponto da partícula. Tá? A partícula está nesse sentido, está indo para cá, ó. Então, ela vai para cá, numa distância ds, o que vai acontecer com o ângulo? Ele vai sofrer uma abertura. Uma abertura de quanto? Δθ. Tá? E o vetor R, vetor posição, ele vai ter aqui um UR, e aqui um UR', tá? Ok? E aqui a abertura Δθ, certo? Bom, isso resultando em quê? Que o vetor unitário UR', ele vai ser o vetor unitário R mais o delta do vetor unitário R, ou seja, o quanto ele variou, tá certo? Reescrevendo a equação da velocidade, aí nós temos também. Por que reescrevendo? Vamos ver como é que ela estava antes. A equação da velocidade era o quê? V vezes vetor velocidade, V vezes vetor unitário na direção do eixo tangente. Tá? Agora aqui, né, UR e delta UR, ele vai ficar o vetor velocidade V R. Cadê o VR? Aqui, VR, vezes o vetor unitário R, que é este aqui, mais o Vθ, por que Vθ, né? Vezes o vetor unitário θ, tá? Estão aqui, ó. Vetor unitário θ, o Δθ. Negocinho complicado, né? Mas vamos lá.
para que possamos definir um valor da velocidade escalar em v, ou seja, de v, né? Como foi demonstrado na figura, ela vai ser o quê? Tangente à trajetória, tá? Desse movimento curvilíneo de uma partícula. Ou seja, né? A relação escalar, né, da resultante VR, V, aqui não é VQ, é Vθ, desse modo vai ser o quê? Assim como nós vimos lá aqui nas componentes da aceleração, o mesmo vai ocorrer aqui nas componentes da velocidade. Vθ, aqui não é zero, tá? É que está muito pequeno, mas é Vθ e aqui é VR, tá? Então, V é a hipotenusa, VR é o cateto adjacente e o Vθ, que estaria aqui, né, seria o cateto oposto, certo? Então, nada mais do que VR ao quadrado mais Vθ ao quadrado, né? Como são, que também seriam iguais a dr dt, V é dr dt, e o Vθ r dθ dt ao quadrado. Tá? Isso pela relação também da aceleração dv dt. Podemos definir uma aceleração instantânea desse movimento, né, o movimento da partícula, como o vetor aceleração é igual a dv dt. Nós já vimos isso lá atrás, né? Bem, e aqui, da mesma maneira, em função aqui, em relação ao vetor R, o vetor posição R, também eu tenho uma aceleração na direção R e uma aceleração na direção θ, tá? Direção R, porque AR, porque ele está na mesma direção do vetor R. E porque o Aθ, porque ele está na mesma direção da abertura do ângulo θ, né? Se deslocando para perpendicular ao vetor AR, certo? Aqui nós vamos ter a aceleração, aqui as duas componentes, AR, Aθ, de maneira semelhante que nós vimos aqui da velocidade, também ocorre com aceleração. Tá? A aceleração instantânea da partícula ela vai ser quem? A componente AR vezes o vetor unitário na direção R, mais a componente Aθ vezes o vetor unitário na direção θ. Ok? E com a equação da velocidade, né, que é o vetor V, RU mais Rθu, o R com esse pontinho em cima, tá, é o dr dt. E o θ, né, com esse pontinho em cima, é o dθ dt. Ok? Tá? Sempre lembrando que tiver esse pontinho é derivada dessa variável. Bom, com tudo isso a gente consegue definir a aceleração em relação à velocidade da seguinte forma, tá? Perceba que o número de pontinhos ele vai começar a aumentar também. Mas aqui nós já vamos ver, já vou te explicar por quê. Então, o vetor aceleração, ele é igual à derivada do vetor velocidade, que é igual a, aqui tem dois pontinhos, a derivada segunda do vetor R, vetor posição, em relação ao, vezes o vetor unitário na direção R, mais, aqui derivada primeira, um pontinho, dois pontinhos, derivada segunda, um pontinho, primeira derivada só. Tá? Primeira derivada do R seria aqui dr dt, aqui seria d2 R sobre dt, vezes a derivada do vetor unitário na direção R, ou seja, du dt. Mais, continuando, né? A derivada de R vezes a derivada de θ vezes o vetor unitário na direção θ. Tá? Mais, novamente aqui, o vetor posição é R. Tá? Estou tomando cuidado de falar o que cada uma dessas nomenclaturas significa para que vocês possam ir se habituando, tá? Porque essa sopa de letrinhas aqui, elas podem confundir um pouco a gente. Então, é importante, se a gente souber o que significa cada uma delas,
facilita bastante a gente entender e até na resolução dos exercícios, tá certo? Então, aqui, mais vetor posição R, vezes derivada segunda de θ, dθ, dt, né? d2 θ, dt, vezes o vetor unitário na direção θ, mais, aqui novamente o vetor posição R, vezes a derivada de θ, né? Primeira derivada, dθ, dt, vezes a derivada do vetor unitário na direção θ, du, θ, dt, tá? Bom, a aula está sendo gravada, então vocês podem depois ouvir, assistir esse vídeo quantas vezes vocês acharem necessário, tá bom? Bom, ou seja, à medida que o tempo também passa, né, ou seja, ele varia, né? Então, nós temos um ΔT, uma variação do tempo, no momento da partícula, no movimento da partícula, perdão. Então, significa o quê? Que o meu vetor unitário na direção θ', ele vai ser igual ao vetor unitário na direção θ, mais o delta desse vetor unitário na direção θ, tá certo? Tá? Bom, com isso a gente já consegue definir, né, algumas equações correspondentes também às componentes AR e Aθ. Ou seja, o que é o AR? É a componente da aceleração na direção R e o Aθ é a componente da aceleração na direção θ, certo? Então, o AR, ele vai ser dado aqui por essa expressão, derivada segunda do vetor posição R, menos o vetor posição vezes a derivada de θ ao quadrado, e a componente Aθ, ela vai ser igual a 2 vezes a derivada do vetor posição vezes a derivada de θ, mais o vetor posição vezes a derivada segunda de θ. Tá certo? Bom, e como a aceleração ela é a raiz quadrada de AR a raiz quadrada dos catetos, né, da soma do quadrado dos catetos, né, teorema de Pitágoras. Aqui nós temos, então, o AR ao quadrado, é esse termo, aqui ao quadrado. E o Aθ ao quadrado vai ser esse termo aqui ao quadrado. Tá certo? Tudo bem? Então, veja, aqui eu coloquei essas equações, né, para que vocês possam observar que todas essas equações que nós vimos agora durante a aula, elas basicamente se originaram aonde? Nessas equações que nós utilizamos inicialmente, lá para o movimento retilíneo, uniformemente, movimento uniforme, retilíneo, né? Então, são equações que a gente já conhece, né? Nós já conhecemos, já tivemos, já trabalhamos com elas, tá? Só que aqui elas estão sendo analisadas num viés tridimensional, ou seja, em 3 dimensões. Por isso que nós temos esse tanto de variáveis que acabam surgindo. Tudo bem? Bom, aqui a gente vai começar um exercício, mas eu sugiro agora a gente fazer uma pausa, tá certo? Fazer um intervalo, e daqui uns 15 minutos nós retornamos, e aí a gente vai resolver esse exercício aqui. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Tudo bem? Não, professor, pode continuar, né? Tranquilo. Tá. Bom, então vamos aqui. Eu proponho, então, nós fazermos aqui um intervalo agora, tá? Fazer um intervalo. Eu vou suspender a gravação aqui, depois eu volto a gravar novamente, tá?